Salve, 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 meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mais uma aulinha maravilhosa pra você. Seja sempre muito bem-vindo, esse é o canal Português Fácil, eu sou o Thiago Buranello. E ó, Instagram, já vai lá, já anota aí fazendo um favor, @Thiago_Buranello. Entra na última foto lá, meu filho, pode estar acontecendo qualquer coisa, entra lá. Acabei de assistir um vídeo e tal, fala lá, acabei de assistir um vídeo sobre oração subordinada adverbial. Conheci seu canal agora, conheci seu vídeo agora pela primeira vez. Vai, escreve como uma coisa lá no Instagram pra eu saber que você veio. Deixa seu recadinho lá, porque lá a gente tem uma interação maior nos comentários. Direto, às vezes o Instagram joga para aquela solicitação do inimigo que você não sabe onde foi parar. Mas nos comentários é muito mais fácil de eu conseguir ler. Beleza? Show de bola? Então não se esqueça, hein? E ó, aproveite também, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender. E esse conteúdo é importante para outras pessoas também. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque isso também faz com que o YouTube entenda a importância do canal para a sua vida e assim vai recomendando para as outras pessoas. Vira uma coisa muito linda, maravilhosa. E aqui a gente tem muitos vídeos, sempre de segunda, quarta e sabadão. Beleza? Vamos começar, meus queridos? Ó, hoje é a parte 2 de oração subordinada adverbial. Se você não assistiu a parte 1, é só voltar um videozinho para trás que tá aí, tá? Oração subordinada adverbial, parte 1, e hoje é a oração subordinada adverbial, parte 2. Falando em 2, 2, 3, já valendo. Galera, então para você que assistiu o primeiro vídeo, nós vamos fazer aquele esquema, tá? Nós paramos na oração subordinada adverbial número 4, e eu coloquei que era concessiva, e eu não estou falando o tipo primeiro. Eu coloco orações, a gente analisa a ideia da oração para que juntos a gente entenda isso. Então não adianta você ficar querendo decorar os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. É importante que você entenda o que é que está acontecendo na ideia da oração subordinada, tá? Para daí você achar um nome, beleza? Vamos lá então? Olha só, primeira oração de hoje na tela para você. Ó, uma palavra estranha ainda que a gente às vezes não fala, né? Eu, pelo menos, mesmo sendo professor de português, eu não fico falando essa palavra toda hora. Ó, consoante, não sei se estiver falando de vogal e consoante, mas ó. Consoante as regras da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Consoante as regras da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Oh, meu Deus, professor, que é isso? Vamos lá. O que você acha que é qual palavra você acha que é a conjunção aí, que é a conexão? Consoante, né? Mesmo você não sabendo direito, né? Consoante. Então a oração subordinada começa daí e vai até a vírgula. Se está no começo, vai até a vírgula. Então, consoante as regras da empresa é a minha parte subordinada. Tudo bem? A outra parte é a principal. Carlos orientou seus funcionários. Vamos mais uma já, a gente fala sobre o sentido. Ana enviou os arquivos conforme combinado em reunião. Ana enviou os arquivos conforme combinado em reunião. Opa, qual a palavra está dando a conexão? Conforme, e dali para frente é a minha subordinada. Conforme, combinado em reunião é a minha subordinada. Beleza? Próximo. Os alunos reagiram à notícia como havíamos previsto na reunião de professores. Tá? Os alunos reagiram à notícia como havíamos previsto na reunião de professores. Qual palavra está dando conexão? A palavra como. Dali para frente é a minha subordinada. Como havíamos previsto na reunião de professores. Show de bola, né? Galera, agora vamos olhar para as subordinadas e tentar perceber que ideia que ela está transmitindo para a gente. Ó, vamos pegar do meio, a oração do meio, que é mais fácil? Ana enviou os arquivos conforme combinado em reunião. No lugar da palavra conforme, poderia aparecer qual outra? Poderia aparecer a palavra Ana enviou os arquivos segundo o combinado em reunião, ou de acordo com o combinado na reunião, não é? Então é isso. Então perceba que ele está dando uma ideia de acordo, segundo. Opa, vamos ver lá na frase de cima, na oração de cima, ó. Consoante as regras da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Eu poderia falar então, de acordo com as regras da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Segundo as normas da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Então, segundo, de acordo, conforme, mesmo que você não usasse o consoante, troque por outra para você saber, ó. De acordo com as regras da igreja, de acordo com as regras da empresa, segundo as regras da empresa, tá? Tá dando uma ideia do quê? Tá dando uma ideia de conformidade.
Como assim conformidade, professor? Conformidade não tem a ver com se conformar, e tem alguém conformado. A pessoa se conformou. Não tem a ver com isso. Conformidade tem a ver com conforme. Conforme tem a ver com de acordo com, tá? De que maneira que foi isso? É regra, tá? É regra. De acordo com tal coisa, segundo tal coisa. Beleza? Então, conformidade não tem a ver com se conformar. Estou conformado. Tá? Conformidade tem a ver com de acordo com alguma coisa. Segundo alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Então, olha aí para você o tipo na tela aparecendo. Número 5, coloca aí. Oração subordinada adverbial conformativa. E um detalhe importante que você não pode esquecer. Na conformativa, pode acontecer do verbo não aparecer na subordinada. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente está falando de oração subordinada, significa que eu tenho oração principal e oração subordinada. Eu tenho duas orações. Só que a gente fica com aquela ideia de que como que eu conto quantas orações tem? Eu conto quantas orações tem pela quantidade de verbos. Tem 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. Mas, gente, às vezes acontece da ideia verbal estar oculta aí. Tá? O verbo está elíptico, ele não está aparecendo. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, segundo pesquisas, 70% da população está obesa. Eu tenho segundo pesquisas, é uma oração subordinada conformativa, né? Que é conforme, de acordo. E eu tenho lá a oração principal, 70% da população está obesa. Mas eu só tenho segundo pesquisas. Cadê a parte do verbo para eu falar que é oração? É porque a ideia verbal está ali, implícita. Vou estar dizendo assim, segundo mencionam pesquisas. Então, quando eu falo segundo pesquisa, é como se eu dissesse segundo expõem pesquisas, segundo mencionam pesquisas. Tem uma ideia verbal ali. Tudo bem? Consoante... Cadê? Consoante as regras da empresa, Carlos orientou seus funcionários. Então, de acordo com o que mencionam as regras, segundo o que dizem as regras. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Então, toma cuidado, porque às vezes o verbo não pode aparecer ali, mas é uma oração subordinada, sim. E é uma oração. Aquilo eu tenho que contar como oração. Então, se você vai no exercício ficar contando o verbo, aqui você poderia se lascar. Combinado? Beleza? Então, ideia de conformidade, ideia de acordo. Vamos para o próximo, então. 6º tipo que a gente ainda não sabe o nome. Vamos lá. Rafa é estudiosa como seu namorado. Rafa é estudiosa como seu namorado. Professor... Peraí, me acendeu um alerta aqui. Eu tenho o como conexão. Seria como seu namorado. Mas lá em cima também tinha o como, não tinha? Olha só, a oração de cima falava assim. Os alunos reagiram à notícia como havíamos previsto na reunião de professores. Então perceba que não dá para você ficar decorando. Lá em cima, o como tinha uma ideia de conforme. Os alunos reagiram à notícia conforme havíamos combinado havíamos previsto na reunião de professores. Os alunos reagiram à notícia de acordo com o que havíamos previsto na reunião de professores. Então, está dando uma ideia de conformidade. Agora aqui está rolando outra coisa. Rafa é estudiosa como seu namorado. Vamos ver as outras frases? Já a gente continua falando disso? Pedro é cuidadoso tanto quanto seu irmão. Qual é a conexão? Tanto quanto. Vamos pintar? Tanto quanto seu irmão é a minha subordinada. Duda é organizada assim como seus pais. Duda é organizada assim como seus pais. Qual é a conexão? Assim como. Então, assim como seus pais é a subordinada. Gente, o que está acontecendo aqui? Para você não confundir os comos. Nesse caso, está acontecendo uma comparação. Então, Rafa é estudiosa como seu namorado, não significa que ela está seguindo as regras do namorado. Significa que ele é estudioso e ela também é estudiosa. Né? Rafa é estudiosa como seu namorado. Quando eu digo Pedro é cuidadoso tanto quanto seu irmão, significa que o irmão dele é cuidadoso e ele também é. Quando eu digo Duda é organizada assim como seus pais, significa o quê? Que os pais dela são organizados e ela também é organizada. Beleza? Agora, vamos pegar o caso da Duda. Se eu falasse assim, Duda é organizada conforme seus pais. Ou de acordo com seus pais estipulam. Duda é organizada de acordo com o que seus pais estipulam. Aí significa que ela é organizada porque ela segue aquilo que os seus pais falaram. Então, Duda é organizada conforme seus pais estipulam. Aí a gente voltaria para a oração de cima, que é a conformidade. Agora, nesse caso, Duda é organizada assim como seus pais ou como seus pais,
significa que ela é igual a eles. Então, esse tipo de oração toda aqui, eu chamo de oração subordinada adverbial. Vamos colocar o tipo comparativa, porque eu estou colocando numa ideia aqui realmente de comparação. Fácil de perceber, né? Então, não confunda o como. Mas uma outra coisa importante para você perceber. Os verbos também não aparecem aqui na subordinada, mas eu chamo aquilo de oração, então você tem que contar com uma oração. Então não vai falar, só tem uma oração aí. Só tem uma oração, meu amigo, então não é subordinada. Então o verbo ele não aparece para não ficar repetitivo, mas eu tenho uma oração aí. Então, por exemplo, Duda é organizada assim como seus pais. Eu tenho a ideia verbal aí, ó. Duda é organizada assim como seus pais são organizados. O são tá ali, né? Pedro é cuidadoso tanto quanto seu irmão é cuidadoso. Eu tenho a repetição nisso, só que não fica, isso aqui ficou oculto, fica só na nossa cabeça. O texto não fica repetitivo. Rafa é estudiosa como seu namorado é estudioso. Então eu tenho a repetição verbal ali. Tá? Então eu tenho o verbo ali, mas ele não aparece escrito. Não vai errar isso, não vai achar que só tem uma oração. Eu tenho um verbo, não, eu tenho duas orações aí. Beleza? Maravilha? Vamos para o próximo então. Próximo tipo, oraçãozinha na tela para você. Levei o carro ao médico a fim de resolver o problema no freio. Qual é a conexão? A fim de, professor. E esse a fim de é separado. A fim tudo junto tem a ver com afinidade. Nós temos ideias afins. Liga. Eu falei médico? Mentira. Sério? Não é possível isso. Nossa senhora. Eu não sei se eu quero que eu tenha errado para ficar engraçado ou se você ouvir errado que vai ser muito engraçado. Vamos falar de novo. Oh, não. Você tem que pôr certo depois. Vergonha, você vai levar o carro ao médico, que horror. Vamos lá. Frasezinha para você. Levei o carro ao mecânico a fim de resolver o problema no freio. Levei o carro ao mecânico a fim de resolver o problema no freio. Que parte que eu tenho que fazer, sublinhar aí a conexão? A fim de. E a fim de, parado, porque a fim tudo junto é afinidade. Por exemplo, nós temos ideias afins. Nós temos ideias em comum, por exemplo. Bom, então, a fim de resolver o problema no freio, essa é a parte subordinada. Tranquilo? Embaixo. O governo deve investir em campanhas para diminuir a violência. O governo deve investir em campanhas para diminuir a violência. Qual é a conexão? Para. Então, qual é a parte subordinada? Para diminuir a violência. Tudo bem? Essa é a minha parte subordinada. Galera, galerinha, vamos lá. Ai, a língua tem hora que dá... Vamos olhar para a subordinada e perceber qual é a ideia que está rolando? Ó, levei o carro ao mecânico a fim de resolver o problema no freio. Ou seja, por quê? Para quê? Para que eu levei o meu carro ao mecânico? Para resolver o problema no freio. O governo deve investir em campanhas. Para quê? Para diminuir a violência. Então, eu tenho uma ação acontecendo na principal. Tá? E nesse para quê, eu tenho a finalidade, o objetivo. Para que eu estou fazendo aquela ação? Então eu levei o carro ao mecânico. Mas com qual finalidade? Com qual intenção? A fim de resolver o problema no freio. O governo deve investir em campanhas. Com qual finalidade? Com qual intenção? Tá? Para diminuir a violência. Inclusive, a gente usa muito esse tipo de oração lá na conclusão da dissertação argumentativa do Enseja ou do Enem. Então, ideia de finalidade. Vamos colocar a classificação para a galera. Oração subordinada adverbial e now. Show de bola? Vamos para a próxima então. Faltam duas. Próxima. Enquanto eles viajam, nós trabalhamos. Opa! Qual é a conexão? Enquanto, professor. Ah, mas vai até onde? Vai até a vírgula. Enquanto eles viajam. Beleza? Essa é a minha subordinada. A principal é o que sobrou. Próxima oração. Gosto de comer comidas diferentes sempre que viajo. Gosto de comer comidas diferentes sempre que viajo. Qual é a conexão? É esse sempre, né? Ou sempre que. Então, a subordinada é sempre que viajo. E a principal é o começo ali. Gosto de comer comidas diferentes. Galera, o que está rolando aqui, ó? Enquanto eles viajam, nós trabalhamos. Dá uma ideia de quando, né? Quando nós trabalhamos? Enquanto eles viajam. Ou, gosto de comer comidas diferentes. Quando que eu como comidas diferentes? Sempre que viajo.
Então tá dando uma ideia de quando, uma ideia de tempo. Logo, bem facinho essa aqui, né? As orações de destaques aí são chamadas de orações subordinadas adverbiais o quê? Temporais. Mas vamos colocar aqui em cima bonitinho. A gente está colocando o singular no título, né? Oração subordinada adverbial temporal. Dá a ideia de tempo. Bem fácil essa, né? E a última agora também é bem facinho. Vamos lá, oraçãozinha na tela. Força! Quanto mais lia livros, mais amava a literatura. Quanto mais lia livros, mais amava a literatura. Qual é a conexão? Quanto mais. Então, quanto mais lia livros. Essa é a minha subordinada. Beleza? Embaixo. Ficava mais inteligente à proporção que estudava mais. Ou poderia ser à medida que estudava mais, né? Ficava mais inteligente à proporção que estudava mais. Qual é a conexão? À proporção que, como eu disse, poderia ser à medida que. À medida que o tempo passava, ficava mais bonito. Por exemplo. Então, eu tenho a conexão à proporção que. Então, a subordinada vai do à proporção que estudava mais. Beleza? Qual a ideia que está sendo transmitida aí? Gente, está dando uma ideia de proporção. Então, ó, à medida que o tempo passava, ficava mais bonito. Proporção. Quanto mais lia livros, mais amava literatura. Ficava mais inteligente à proporção que, ou à medida que estudava mais. Ideia de proporção. Então eu chamo de oração subordinada adverbial proporcional. E essa foi a última. Maravilha, galera! Então olha só, não fique decorando os nomes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo... Procure entender qual é a ideia que está sendo transmitida sempre na subordinada. Fica muito mais fácil. Fechou? Vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Não esqueça de deixar o comentáriozinho na foto falando que você acabou de assistir o vídeo. Vamos lá, vamos trocar essa ideia sempre. E indica o canal para mais pessoas aí. Vamos lá, vamos crescer esse canal. Tamo junto? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!